Existe uma planta específica que fomos condicionados a desprezar. Por 10.000 anos, ela sustentou impérios, vestiu exércitos e curou mentes quando nenhum outro remédio conseguia. No entanto, em menos de um século, a rotulamos como comida de pobre e permitimos que desaparecesse de nossos pratos. Contudo, enterrado em sua polpa, reside um segredo que o cérebro humano esperava. Uma molécula que a medicina moderna agora vende em frascos, embora a natureza a cultivasse livremente em cada jardim. Esta é a história do fava, a cura esquecida que desprezamos como comum. O registro desta planta não começa em um laboratório, mas em um túmulo na Galileia, Israel, em um sítio arqueológico que remonta a 8.500 a.C. Dentro de vasos de barro que permaneceram selados por 10 milênios, jaziam sementes de fava, perfeitamente preservadas. Pesquisadores as dataram por carbono em 2015 e descobriram que ainda eram viáveis após 10.000 anos. As pessoas que as armazenaram estavam entre os primeiros agricultores da humanidade. Não possuíam linguagem escrita, ferramentas de metal ou cerâmica, mas entendiam algo que nós esquecemos. Em uma terra onde a sobrevivência significava escolher exatamente o que plantar primeiro, eles escolheram favas antes dos grãos. Estas não eram sementes comuns, eram medicamentos disfarçados de alimento. Cada fava continha até 0,5% de L-dopa. Esta é a mesma molécula que as empresas farmacêuticas sintetizam hoje para tratar a doença de Parkinson, depressão e deficiência de dopamina. É o composto que nos faz sentir motivados, vivos e com a mente clara, e crescia livremente no solo. Da Galileia, a fava conquistou o mundo antigo. Na Idade do Bronze, ela apareceu simultaneamente na Espanha, Grécia e Suíça. Era uma rede global de cura muito antes de navios, estradas ou impérios. Os antigos egípcios as colocavam em túmulos como alimento para a vida após a morte. Os romanos as comiam em festivais em homenagem aos mortos, acreditando que as favas tinham o poder de comunicar entre os mundos. Eles não estavam errados sobre o poder, simplesmente não tinham a linguagem moderna para neurotransmissores. Quando a mente ficava sombria, quando o inverno roubava a cor da vida, ou quando os soldados marchavam por muito tempo e não sentiam nada, a fava os trazia de volta. Médicos romanos as prescreviam para a melancolia, e herboristas medievais as chamavam de fava do equilíbrio. A ciência finalmente alcançou em 1913. Um bioquímico chamado Marcus Guggenheim isolou a L-dopa da vícia faba, a fava, pela primeira vez. Ele não tinha ideia de que estava extraindo uma das moléculas mais poderosas da química cerebral. Foi somente em 1938 que os cientistas descobriram que a L-dopa se converte diretamente em dopamina no cérebro humano. A indústria farmacêutica tomou nota e, em décadas, a L-dopa sintética tornou-se o padrão ouro para tratar a doença de Parkinson. Mas a fava que deu origem ao medicamento foi esquecida. Então, o apagamento começou. No século XVIII, à medida que a Europa enriquecia, carne e laticínios substituíram as favas. As favas tornaram-se comida de camponês. Eram vistas como um sinal de pobreza, não de sabedoria. Na Grã-Bretanha, onde as favas alimentaram a população por 5.000 anos, elas desapareceram das cozinhas quase da noite para o dia, relegadas à ração animal. Mas as favas, como todo conhecimento esquecido, não desaparecem. Elas esperam. No início dos anos 2000, o mundo enfrentava uma crise da mente. As taxas de depressão subiram e os diagnósticos da doença de Parkinson dobraram. O cérebro estava lutando. Os médicos prescreviam medicamentos que alteram a dopamina em taxas recordes, mas os pacientes começaram a perguntar se havia outra maneira. Em 2005, pesquisadores começaram a testar a cura esquecida contra o medicamento sintético. Os resultados foram surpreendentes. Favas frescas elevaram os níveis plasmáticos de levodopa em um grau comparável às doses padrão de medicamentos, mas os efeitos duraram mais. Os pacientes relataram períodos ON prolongados, aquelas horas em que o movimento é fluido e a mente se sente clara. A neurociência moderna revelou o porquê. A L-dopa atravessa a barreira hematoencefálica, um feito que poucas moléculas conseguem. Uma vez dentro, ela se converte diretamente em dopamina, inundando as vias neurais esgotadas com o neurotransmissor que o cérebro anseia. Isso se aplica a mais do que apenas a doença de Parkinson. A dopamina governa a motivação, o foco e a recompensa.
Quando a dopamina cai, a depressão se segue. Estudos recentes até ligam a inflamação no lobo frontal, um impulsionador-chave da depressão, à deficiência de dopamina. A fava que alimentou os antigos pode ser a chave para tratar a mente moderna. Mas para recuperar esse poder, temos que reaprender a cultivá-la. Temos que abrir o manual perdido da fava. Ao contrário das culturas modernas, esta planta não quer ser mimada, ela quer trabalhar. O primeiro segredo é a resistência à geada. Enquanto os jardineiros modernos esperam um clima quente, a fava exige o frio. Se o seu solo não estiver congelado, ou seja, acima de -10 graus Celsius ou 15 graus Fahrenheit, você a semeia agora. Plante-as no auge do inverno e empurre as grandes sementes a 2 centímetros de profundidade. Elas são guerreiras do inverno. Enquanto o resto do jardim dorme, elas constroem um sistema radicular maciço, pronto para brotar no momento em que o sol retornar. O segundo segredo é o motor de nitrogênio. Os agricultores antigos não plantavam favas apenas para alimento, eles as plantavam para curar o solo. A fava é uma fixadora de nitrogênio. Suas raízes abrigam bactérias que extraem nitrogênio do ar e o fixam na terra. Ela não requer fertilizante porque cria o seu próprio. Cada cultura que você planta depois das favas, sejam seus tomates, seu milho ou sua abóbora, crescerá maior porque a fava estava lá primeiro. O terceiro segredo é o beliscão. Esta é uma técnica perdida dos jardineiros de chalés antigos. No final da primavera, a planta cresce alta, mas tem um inimigo, o pulgão, que adora o crescimento macio do topo. A solução é implacável e brilhante. Quando as primeiras vagens se formam na parte inferior da planta, você simplesmente belisca os poucos centímetros superiores do crescimento. Isso remove o alvo da praga. Mais importante, força a energia da planta para baixo, longe das folhas e para o inchaço das vagens, concentrando a colheita. E quando essa colheita chega, devemos desaprender a comê-las. O estigma de comida de camponês nos deu favas cozidas, moles e cinzentas. Essa não é a fava. Colhidas jovens, elas são doces e macias. Historiadores culinários nos lembram que os antigos não as ferviam até perderem a vida, eles as assavam. Chips de fava assados no forno com azeite, cominho e sal marinho até dourarem criam um lanche rico em proteínas e que estimula a dopamina. Ou experimente o ouro verde, favas branqueadas trituradas com alho e coentro. Este é um medicamento biodisponível, mas há uma advertência. A sabedoria antiga sempre respeita o poder. As favas não são para todos. Uma condição genética chamada deficiência de G6PD, comum em populações mediterrâneas e africanas, torna esta fava perigosa para alguns. Para eles, ela desencadeia o favismo, uma quebra das células vermelhas do sangue. É por isso que Pitágoras proibiu seus seguidores de comê-las. Ele sabia que eram poderosas o suficiente para curar, mas também poderosas o suficiente para fazer mal. Para aqueles com a deficiência, a evitação é absoluta. Para o resto de nós, elas são um presente. Hoje a ciência está alcançando o que os antigos sabiam. Pesquisadores da NASA estão estudando favas como um dos principais candidatos para missões a Marte. São ricas em proteínas, fixam nitrogênio e são um estimulante de moral para astronautas na escuridão do espaço. Universidades em toda a Europa estão identificando bioativos na fava que podem proteger contra a neurodegeneração. Talvez a redescoberta mais radical seja esta. O cérebro nunca foi feito para ser alimentado por fábricas. Por 10.000 anos, os humanos comeram alimentos que naturalmente apoiavam a produção de dopamina. Então, em um único século, os substituímos por alimentos processados desprovidos dos compostos que nossos neurônios exigem. Depressão, TDAH e névoa cerebral não são apenas doenças, são mensagens. O cérebro está pedindo o que paramos de dar a ele. E a resposta ainda está crescendo na Terra. A fava que vestiu reis da Idade do Bronze, alimentou soldados romanos e sustentou camponeses medievais durante a fome, nunca parou de oferecer seus dons. Ela simplesmente esperou que nos lembrássemos. Este conhecimento não está perdido. Está esperando que o recuperemos. Se esta história mudou a maneira como você vê as plantas humildes em seu jardim, por favor, inscreva-se e curta o canal. Estamos desenterrando a história e a sabedoria natural que o mundo moderno tentou enterrar. Ajude-nos a plantar as sementes para um futuro melhor. O próximo cofre de tesouros esquecidos será aberto muito em breve.